Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Esse vídeo, pessoal, vai ser um vídeo diferente, tá? Vai ser mais um bate-papo dos 100 dias de governo Trump. Quando o Trump foi eleito presidente pela primeira vez, o mundo todo estava com muito medo do que poderia acontecer com todos, tá? Porque era a primeira eleição dele, ele de certa forma era uma pessoa, para a época até uma pessoa muito radical, né? Porque as pessoas não tinham noção realmente do que era direita ou esquerda naquela época. Então tudo isso aí interferiu no início do governo Trump. E ele fez um governo, ele enfrentou aquela coisa que parou o mundo, né? Que não pode nem falar o nome, porque senão o pessoal quer bloquear o vídeo. E ele passou por tudo aquilo lá e fez um governo tal. Para os americanos foi um bom governo. Por quê? Porque ele criou muitos empregos na época, ele enfrentou toda aquela crise, assim como o presidente aqui no Brasil. Ele teve as mesmas dificuldades, só com mais dinheiro, né? Os caras têm muito mais poder do que o Brasil. Então ele passou por tudo aquilo lá, tal, não conseguiu a reeleição. E agora, quando ele conseguiu a reeleição, quando ele foi eleito agora, depois do intervalo de um mandato, ninguém esperava que ele fosse fazer o que ele está fazendo. E nesses 100 dias ele está surpreendendo a todos, eu tenho certeza. O mais otimista, se falar que sabia que ele ia fazer tudo isso aí, está mentindo. Porque o que ele fez em 100 dias, em 3 meses praticamente, até hoje, 4 meses já, né? 4 meses, ele não fez em 4 anos no governo passado. Ele está fazendo, ele está mudando. O Trump, ele acabou com o livre comércio no mundo. Na verdade, ele está fazendo isso aí. Claro, ele foi recebeu votos para fazer isso aí. Era promessa de campanha. Que ele já falava que estava errado a forma que estavam sendo cobradas taxas, que os americanos estavam pagando para ter diplomacia com outros países e pagando em milhões. Então ele cortou muita coisa, sabe? Ele está mudando, ele acabou com o financiamento ilegal que tinha no governo americano, através da USAID, que financiava aí governos aí, e ONGs no mundo todo, tá? Que tem partido, infelizmente. Então ele está mudando o mundo. Ele sancionou a China. Quem ia pensar num negócio desse? Um presidente americano, todo mundo sabendo que a China hoje é a fábrica americana, né? Tudo que isso é feito nos Estados Unidos praticamente é feito na China. Ele resolveu dar esse remédio amargo para os americanos. Ele sancionou a China. Agora os americanos terão que fabricar, que produzir lá dentro. Isso aí quer dizer o quê? Para vocês terem uma ideia, eu fiz até um vídeo falando sobre isso aí. Nesse mês agora que passou, foi criado nos Estados Unidos 177 mil empregos. Já se fala que ele criou mais de 300 mil empregos só nesse início de mandato. Só por causa do quê? Porque ele sancionou a China, sancionou vários países, várias empresas estão indo para os Estados Unidos hoje para fugir das tarifas, né? Vão fabricar os produtos dentro do país, dos Estados Unidos. As big techs, as indústrias de carros, todo mundo está indo para os Estados Unidos. Por quê? Não querem pagar o alto custo dessas tarifas. Os americanos estão ganhando muito com isso. Claro, de início vai ter um aumento de impostos, que já era previsto, pode ter até uma recessão, tá? Porque, para vocês terem uma ideia, muitas empresas como a Amazon, Shine e outras mais, praticamente acabou hoje o comércio com a China. O pessoal cancelou todos os pedidos com a China praticamente, tá? A Amazon, mais de 50%, já se fala até em 100%, a Shine é a mesma coisa, já mais de 50%, já querem fabricar até fora da China. Ele está mudando, ele acabou com tudo. O Trump, ele colocou a China, eu acho que não está aparecendo até agora, porque os caras têm muito dinheiro para queimar. Mas pelo que eu vejo aí, pelo que eu ando lendo, a China acho que se meteu na maior crise das últimas décadas, tá? Causada pelo Trump, pelas sanções americanas.
Os chineses achavam que tinham os americanos e tinham o mundo nas mãos, porque afinal de contas eles são a fábrica do mundo. E no final das contas os caras estão sendo sancionados e a Europa já investiga as empresas chinesas e também estão falando em sancionar a China também, tá? Então isso aí, tem países africanos que já estão querendo fazer a mesma coisa. Então não é só os americanos que querem sancionar os chineses, todo mundo está com medo dos chineses, de depender só de um país. O Trump, ele teve coragem de fazer o que muitos presidentes americanos ou candidatos teriam vontade, mas nunca fizeram, que é enfrentar a China diretamente, tá? Sancionar, só que isso aí tem um custo político. Então, olha pessoal, eu acompanho política a minha vida toda, tá? Mas eu nunca vi um governo, um início de governo tão assim, como poderia falar para vocês, como se tivesse, para descrever com vocês, é como se estivesse na montanha russa, tá? O governo Trump nesse início. O cara está fazendo coisas que está tirando o fôlego do povo o tempo todo, tá? E só que tem boas notícias. Eu estava vendo uma matéria, inclusive fiz um vídeo sobre isso aí, tá? Das 7 maiores empresas hoje americanas. Tudo são empresas de alta tecnologia. Tem a Nvidia, a Tesla e mais outras empresas aí que tiveram, para vocês terem uma ideia, quando o Trump anunciou as sanções, eles tiveram 3 trilhões de prejuízos. 2.800 trilhões mais ou menos, para ser mais exatos, de dólares. Bom, isso aí há um mês atrás. Um mês depois, hoje, eu estava vendo uma reportagem que eles recuperaram todo esse prejuízo em um mês e ganharam 251 bilhões de dólares. Eles conseguiram ganhar. Para vocês verem a força que está esse governo, tá? Os caras estão se levantando e rápido, tá? Eu acho que, mesmo que tenha uma recessão, eu acho que esse governo vai fazer muitas coisas ainda, muitas coisas boas para o mundo, tá? Porque afinal de contas, o mundo não poderia ficar dependendo da China o tempo todo. Os países europeus estavam praticamente na mão da China e os próprios americanos estavam na mão da China. Ele acabou com essa dependência. Eu acho que vai fazer que foi uma coisa, isso vai ser ainda uma coisa muito boa, principalmente para os americanos, que é o povo dele, foi eleito para defender o país dele. Então eu acho que no final das contas, os americanos vão sair ganhando e muito. E no final das contas agora, a última notícia, a eleição ou escolha do novo Papa. O Trump esteve lá fazendo lobby, quando o Papa morreu, tá? Todo mundo falou que ele queria um Papa americano. Há uma semana atrás, mais ou menos, ele colocou no perfil da Casa Branca uma foto dele como Papa, deu até muita crítica, né? O pessoal criticou muito ele. E por coincidência, hoje a Igreja Católica anuncia que o Papa é americano, o novo Papa. E sem dizer os presos políticos que estavam na embaixada da Argentina na Venezuela. Essa semana ele foi lá, mandou uma equipe lá, libertou todo mundo, levou tudo para os Estados Unidos. Fora Canal do Panamá, que voltou para a mão dos americanos, né? Estava na mão praticamente dos chineses. Os americanos foram lá também e estão agora mandando no Canal do Panamá. Ele está fazendo coisas que, como eu falei para vocês, quem falar que previa tudo isso aí está mentindo, porque ninguém previa que esse cara fosse fazer tanta coisa. Pessoal, o bate-papo de hoje foi isso aí, tá? Eu espero que vocês gostem. Deixe um comentário aí, tá? Do que vocês acham. E vamos esperar mais alguns saltos aí nesse governo Trump. Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal.